Olá, queridos, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira, o nosso encontro semanal tão abençoado. Essa semana eu quero compartilhar para nossa reflexão uma palavra que Deus colocou no meu coração. E o tema será Aprendendo a Dizer Não. Bom, para começo eu vou explicar um pouquinho como eu sou. Eu sou uma pessoa que não gosta de dizer não. Eu não gosto, sabe? Eu tenho assim essa vontade de sempre estar presente, em sempre ajudar, estar disposta a fazer tudo. E às vezes eu acabo sofrendo com isso. Porque em muitas ocasiões eu não posso ajudar as pessoas. Eu fico assim, sabe? Eu acabo me prejudicando para poder servir aos outros. Não é uma coisa ruim, eu sei que não, porque nós viemos aqui para ajudar e servir. Mas tem momentos na nossa vida que nós precisamos dizer não. Só que por que eu sou assim? Eu já sofri acho que muitos traumas por isso. Na minha adolescência, né? Como toda adolescente, a gente não quer fazer, né? Ficar excluída de um grupo. Então, muitas vezes minhas amigas faziam coisas que não eram legal aos meus olhos. Eu pensava assim, não é legal isso. Mas elas me convidavam para fazer e eu acabava para não, né? Para não falar não. Eu acabava fazendo às vezes coisas que eu não estava com vontade de fazer, mas para agradar os outros, as minhas amigas, eu acabava fazendo. Né? Porque eu sempre tive essa de não querer dizer não. E no decorrer da minha vida, né, fui crescendo, fui amadurecendo e fui levando muitos nãos e eu via como era ruim quando a gente recebe um não. E uma vez, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu e meu esposo, nós tínhamos aí um grupo, né, de discipulado e tal. E aconteceu algo, né, e uma pessoa precisava de ajuda e naquele dia eu não podia, não dava certo, a gente não tinha condições de ajudar naquele momento, então eu disse não. E realmente causou uma revolta, assim, sabe? As pessoas não ficaram contentes com aquele não. Foi uma situação bastante chata. Eu me senti muito mal, me fez muito mal mesmo. Eu passei uns dias assim, bem triste com aquela situação. E então aquilo mexeu muito comigo e eu pensei, bom, eu não vou mais dizer não. E mesmo que seja para me prejudicar, eu vou dizer sim. E realmente, muitas vezes eu disse sim para as coisas que eu não podia fazer e eu realmente sofri consequências, sabe? Enfim. Mas também eu aprendi que você pode falar 9 sims para todo mundo. Mas um não que você fala, aqueles 9 sims que você disse, não serviram de nada para as pessoas. As pessoas elas olham apenas o não que você falou, mas elas esquecem todos os sims que você disse. Então eu fiquei, né, com aquilo, mas igualmente, sabe, quando eu tinha que dizer não para alguém, eu sofria muito. E eu evitava dizer não. Eu preferia sofrer dizendo não, dizendo sim, do que dizer não para as pessoas. E a semana passada aconteceu exatamente um episódio. Uma pessoa precisou de uma ajuda minha, né? Uma amiga. E eu, justamente naquele dia, eu já tinha organizado o meu dia para fazer várias coisas, entre elas coisas para mim, que já fazia a semana toda, eu não tinha tido tempo de fazer, de resolver, e eu precisava naquele dia tirar um tempo para mim. E essa pessoa precisou de uma ajuda e eu realmente fiquei muito nervosa. E eu comentei com a minha filha. Eu falei, eu não vou conseguir, sabe? Eu preciso realmente fazer as coisas que eu preciso fazer, mas, né, eu também quero ajudar, eu não sei o que fazer. Eu comecei a ficar um pouco nervosa e impaciente com aquela situação. Então a minha filha olhou para mim e falou: "Mãe, você precisa dizer não. Nem sempre você pode fazer tudo para as pessoas. Hoje você não tirou para fazer as coisas que você precisa fazer e não dá para você encaixar encaixar outra situação nesse dia? Então não faz, mãe, não sofra. Manda uma mensagem, diz que você não pode." E aquilo mexeu comigo e eu comecei a lembrar tudo o que eu já tinha passado, naquela vez que eu tive que dizer não e que eu fui tão julgada. E me deu um pouco de medo, mas eu falei: Senhor, eu preciso dizer não mesmo, porque eu não vou poder fazer isso hoje. Então eu mandei uma mensagem para minha amiga, pedindo desculpa para ela, explicando que realmente aquele dia para mim estava bastante tumultuado e que eu não ia conseguir ajudar.
Confesso que foi muito difícil para mim enviar aquele áudio, aquela mensagem. Meu coração ficou bastante doído, mas eu pensei, eu preciso aprender a dizer não. Porque muitas vezes da minha vida eu sofri dizendo sim, quando eu deveria ter dito não. E então, isso me levou a uma passagem na Bíblia de uma pessoa que disse não. Disse não no momento que ela poderia até mesmo dizer sim, tentando se beneficiar de alguma maneira. Mas ela disse não, porque ele precisava cumprir um propósito que Deus tinha na vida dele. E nós vamos falar um pouquinho sobre José. Eu vou ler aí alguns versículos para poder explicar um pouquinho da palavra para vocês. No Gênesis, capítulo 39, eu vou ler do 6 ao 10 e aí eu dou uma resumida para vocês. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Bom, a história de José é muito interessante. José era um homem formoso, com certeza um rapaz muito jovem, bonito, e ele era como um assistente de Potifar. Potifar, ele era um faraó do Egito. É como uma autoridade máxima e José era o seu assistente. Ou seja, tudo aquilo que José falava, o faraó não queria nem saber. O que José falava, estava falado. Então, abaixo de faraó existia apenas José. Tudo o que tinha na casa, toda a administração, todo o controle estava na mão de José. Faraó confiou a casa dele, né, os negócios dele na mão de José, mas não confiou a sua mulher. E José era um rapaz bonito, com certeza, porque a mulher de Potifar, ela se atraiu por José. E ela começou ali a assediá-lo cada dia para que ele se deitasse com ela. Vejam, se José tivesse aceitado, digamos, não, ele como homem, jovem, né, com certeza a mulher de Potifar era uma mulher bonita também, então ele poderia ter dito sim para ela. E ele ia continuar tendo as regalias, as escondidas, né, Potifar talvez não descobrisse, né, tão cedo, mas aos olhos do Senhor nada fica encoberto. Com certeza um dia ia ser descoberta a traição que José ia ter cometido com o seu senhor, com o seu patrão e com Deus. Então José disse não, mesmo sabendo que ele poderia sofrer algumas consequências, porque a mulher ficou com muita raiva de cada dia assediá-lo e ele nunca dizer sim para ela. Então chegou um dia que ela armou para ele e fez com que uma situação como se ele estivesse entrado no quarto e assediado ela. E isso foi mentira. Mas, como ela, né, falou, o marido acreditou nela e não em José. E colocou José na cadeia pelo não que ele disse. Ele sofreu uma consequência realmente por aquele não, ele ficou um tempo na cadeia, mas José tinha um propósito, ou melhor, Deus tinha um propósito na vida de José, e ele ia se tornar o governador do Egito. Mas até ele chegar nisso, tinha uma trajetória que Deus estava testando ele. E eu descobri, queridos, lendo essa história de José, que nós somos mais testados pelos nãos que dizemos do que pelos sims.
Então José disse não, ele foi fiel, ele foi parar na cadeia, e dentro da cadeia ele foi fiel, mesmo sendo injustiçado. Mas ele venceu. Lá na frente, Deus cumpriu o propósito na vida dele, ele foi governador do Egito. Então eu fiquei lembrando da minha situação na época, que eu fui também injustiçada por dizer um não. E eu segui por muito tempo sofrendo com aquilo. E muitas outras vezes que eu precisei dizer não, eu dizia sim, por medo dessa injustiça. Mas não, eu descobri que nós não podemos ter medo. Quando nós temos uma situação em que nós não podemos ajudar realmente, nós precisamos aprender a dizer não. E seguir naquela palavra. Se você está fazendo isso para o bem, você vai ter lá na frente uma boa consequência. Deus vai cumprir os propósitos na tua vida. Essa semana foi algo simples, mas eu consegui vencer essa barreira dizendo não. No começo eu sofri um pouquinho, mas aí depois Deus entrou, sabe, com acalento no meu coração, para que eu pudesse ficar tranquila, porque eu não disse um não por maldade, é porque eu realmente não podia. Então, pouco a pouco a gente vai aprendendo. É isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu também tenho meus anseios, eu também tenho as minhas inseguranças, mas que Deus está curando pouco a pouco o meu coração. E eu quero ser curada a cada dia, eu quero aprender a cada dia a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa totalmente voltada naquilo que Deus quer na minha vida. Então eu quero também aqui deixar para você, que também é como eu, que sofre quando tem que dizer não, que não sofra. Se é uma situação que realmente você precisa dizer não, diga não. Com amor, com carinho, claro, né? Não seja, né, marrento, como fala, né? Vai falar algo assim para as pessoas para ofender, não. Mas você tem que ser sincero. Olha, me perdoe, dessa vez eu não vou poder te ajudar. E assim, e Deus vai tratando, como fez comigo essa semana. Deus realmente tratou no meu coração. Eu fiquei um pouco apreensiva, mas foi passando. E depois veio aquela tranquilidade dentro de mim. Porque a gente vai aprendendo. Conforme a gente vai deixando Deus trabalhar dentro da nossa vida, nós vamos aprendendo. Era essa reflexão que eu queria dividir com vocês essa semana. E eu queria saber como que você reage. Como que você reage quando você precisa dizer não? É difícil. Eu acho que é mais difícil quando é com alguém próximo, né? A nós, um familiar, um amigo querido. É difícil, mas nós precisamos praticar. Nós precisamos fazer o que é certo. Dizer não no momento que tem que dizer não e dizer sim no momento que tem que dizer sim. Queridos, muito obrigada por essa participação de vocês. Não esquece, você que é novo no meu canal, se inscreve. Não esquece de deixar um joinha, porque assim o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai começar a também passar para outras pessoas. Compartilha na tua rede social e eu espero vocês segunda-feira que vem para mais uma reflexão. Assim, querendo Deus. Um beijo no coração de todos.